Começou. Pessoal, boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais um café pedagógico que está acontecendo no noturno dessa vez, um café bem. O meu hoje, na verdade, é um café, na verdade, é meu leite com Toddy. Se eu tomar café agora, eu acho que eu não ia dormir. Eu não sei quem mais. A Marilu mandou. E alguém mostrou aí que estava bebendo alguma coisa também. A gente está testando esse horário à noite para ver se a gente tinha mais pessoas presentes, né? Porque vocês falaram muito da questão do horário de trabalho de muitos, né? No sábado de manhã. E aí, vamos ver se o pessoal vai chegando aí. Pode falar, Lideus. Ah, você tá. O que é isso? Canjica! Ah, mentira! Que eu amo canjica. Não, você pode mandar aí, manda na tela aí. Não, tá sentindo cheirinho, Canjica não? doce? Oi? Tá sentindo cheirinho, não? Tô sentindo aqui. Tá ótimo. Ai, gente, aí vocês estão fazendo à vontade. É, Tô te então, ouvindo, vou acabar aqui. no nosso segundo café, a gente trouxe o tema da pandemia, né, dos cuidados, muito também através do formulário que vocês preencheram, pedindo temas relacionados com saúde, também com pandemia, e dos números só estão aumentando, infelizmente, né? Os números, infelizmente, de mortes, o número de infectados no nosso país está muito alto, e a gente está também com o problema das vacinas, né? Lógico que o Everton e o Gabriel tem muito mais a contribuir, né? Por isso que a gente convidou aí pessoas que estão, né, aí na linha de frente, combatendo também, que são da área da saúde, para falar para vocês sobre, ok? Então, Gabriel, você tá me ouvindo aí? Deixa eu só. Oi, tô ouvindo sim. Oi, tá ouvindo sim. Pode ligar a câmera agora? Pode ligar a câmera que eu Pode. vou apresentar vocês. Então ótimo. Tá dando pra enxergar tranquilo ou não? Tá, vai chegar vocês. A luz aqui tá um pouco ruim, mas eu acho que vai dar pra falar direitinho. Não, Boa noite, gente, tudo bem? Vai lá, Gente, Raquel. beleza? Quer canjica? quer canjica? Manda pelos Gente, correios. agora que tá gravando, eu vou pedir para os estudantes colocarem no chat, tá? Ao longo da gravação aí, a presença no chat. Então, se colocam o seu nome e o ano, tá? Se é o primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano, só para a gente registrar a presença de vocês. Então, o Everton, ele é médico, né? Ele trabalha no Sistema Único de Saúde, né? Ele está até fazendo, né, a mudança dele agora, estava em Contagem, agora está mudando para BH, né, o posto de saúde de BH. O Gabriel, ele é técnico de enfermagem e ele é estudante também de enfermagem da UFMG, está no quarto período. Ele também foi o meu colega por um tempo na pedagogia, né? Os dois são super amigos meus, assim, né? E quando eu convidei eles para fazer esse bate-papo com vocês, eles atenderam prontamente. Eles moram aqui em BH, porém eles nem estão em BH, eles estão no Paraná, estão numa viagem de descanso e reservaram esse tempo deles para estar conversando com a gente. Então, assim, Deus, vou fechar com esse microfone que está voltando minha voz. Então, no meio da viagem deles, eles pararam para poder conversar com a gente, assim. Então, eu fico muito lisonjeada de pessoas ainda se preocupar tanto com a educação pública, com propagar uma palavra, né, importante nesse momento. Então, agradeço, assim, do fundo do meu coração a esses dois grandes amigos e que tenho certeza que tem muito a contribuir, né, com vocês. Eu vou passar a palavra para vocês dois agora. Então, como a Raquel apresentou já, eu sou Everton, sou médico faz 2 anos já, formado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e estou morando em Belo Horizonte faz uns 5 meses, voltei agora recente para visitar a família.
Estava atuando, então, na atenção básica no serviço de contagem, estou fazendo uma transição agora, vou iniciar os atendimentos também na atenção primária, em Belo Horizonte mesmo. Lá a gente está fazendo atendimento de paciente sintomático do Covid, paciente agudo, crônico e todo tipo de paciente. E eu sou o Gabriel, gente, como a Raquel mesma disse, né? Eu sou técnico de enfermagem e agora estou fazendo a graduação em enfermagem, no caso no FMG, eu estou no 4º período. E também era colega da Raquel na pedagogia, lá eu fiquei 4 semestres. Gente, a Raquel é uma pessoa sensacional, uma professora maravilhosa, de verdade. E eu queria falar que durante esse momento dessa roda de conversa, né, a gente está aqui para falar, mas a gente também está aqui para ouvir, tá bom? Então, o que vocês tiverem para acrescentar, para trazer para a gente, para falar, no momento que a gente estiver falando, se quiser também falar alguma coisa, completar, tá bom? A gente está todo ouvidos também, tá bom? E é isso. O Gabi, só um pouquinho. Deixa eu só apresentar o formulário, as respostas, que vocês vão falar muita coisa relacionada com isso antes de vocês começarem. E quem tiver dúvida, eu vou ficar aqui no chat olhando as dúvidas, porque já mandaram dúvidas para a gente previamente, já até mandei as dúvidas para o Gabs e para o Everton. Mas forem surgindo dúvidas ao longo da fala dos meninos, vocês podem colocar no chat, que aí depois, no momento das perguntas, a gente abre para ali, tá bom? Eu vou só mostrar aqui para vocês, gente, teve uma boa participação assim nas respostas e respostas muito interessantes, assim, acho que é importante até para os professores que estão aqui presentes, né, que não é só o estudante que está aqui, tem, acho que quase toda a equipe de professores também está aqui. Eu vou mostrar para vocês as respostas, que foram respostas assim muito... Gente, tem alguém com... Minha voz está ecoando? Não sei como que está aí para vocês. Agora eu não vejo vocês mais. Então, a maioria das respostas veio do 3º ano, né? 3º ano está bem ativo aí. Depois do 2º e alguns alunos também do 1º ano da Índia. Esse formulário... gente, estou cometendo uma gafe aqui fortíssima. Esse formulário, toda essa preparação, gente, de todo esse momento de hoje foi feito por mim e pela Joana. Joana, professora de geografia, esse questionário ela trouxe de amigas dela da PUC, né, Joana? Que foi feita uma pesquisa. Pode falar. Na verdade, não foi. Uma é professora na PUC, né, na disciplina de Sociologia da Nutrição, e a outra é uma economista que trabalha com pesquisa de mercado. Então, a gente usou questionários fornecidos pelas duas, com perguntas aí que nos ajudassem a entender melhor a situação socioeconômica e o nível de conhecimento sobre a pandemia. Exatamente, gente. Joana, maravilhosa. Então, né, nós duas que organizamos, né, esse momento. Esqueci aqui do momento da ansiedade. Desculpa, Joana. Parceiríssima. Então, a maioria de vocês moram em BH, nós temos uma porcentagem que mora na região metropolitana e uma pessoa que mora em outra cidade. Depois quero até saber ali onde que é que a pessoa mora. Então, a maioria de vocês moram com até 4 pessoas, né, na casa, contando com vocês. Então, tem uma pequena parcela, né, que não mora, né, mora com mais 5 pessoas, que não são mais pessoas, uma outra parcela que mora com mais 2 pessoas, e uma grande parte também que mora com as 6, né? A idade da maioria está entre 18 e 24 anos, tem o pessoal também de 25 a 34 anos, uma parcela de 35 a 44 e uma parcela considerável também de 45 a 54. A ocupação aqui tem, todo mundo colocou muitas ocupações, não vou ler todos aqui, a maioria aqui é estudante, né? Ou autônomo, ou trabalha em alguma empresa de carteira assinada.
Sobre a pandemia, tem uns aspectos importantes do nosso grupo. Praticamente, todo mundo está mantendo o distanciamento social, está lavando as mãos com frequência, está usando máscara ao sair de casa, uma boa porcentagem. E uma boa porcentagem também está usando álcool em gel, que são as prevenções aí do coronavírus, né? Todo mundo respondeu o questionário, todo mundo acha importante usar a máscara. Isso é muito importante. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa resposta, porque mostra que somos todos, estamos tendo a consciência, né, da prevenção e do cuidado, né? Algumas situações que aconteceram com as pessoas durante a pandemia, a gente perguntou também o que está acontecendo com vocês. Então, houve bastante perca de emprego, a maioria teve diminuição de renda, teve dificuldade para comprar alimentos e aumento dos gastos. Por que é legal a gente mostrar esse, apesar de ser são coisas não positivas, né, coisas que causam, né, problemas para todos, mas a gente consegue entender que para a maioria das pessoas aconteceu a mesma coisa, né? Que a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas, milhões de brasileiros perderam o emprego ou tiveram uma diminuição drástica aí na renda mensal. Com que frequência você tem saído de casa? Pelo menos, né, um dia por semana. Então, todo mundo tá saindo de casa, às vezes para trabalhar também, aqui tá falando muito aqui no próximo. Durante o isolamento social, você desempenha algum trabalho em home office, trabalho em casa, né? A maioria de vocês não estão trabalhando em casa, né? A não ser nós, professores, né? Que tem vários professores aqui. Esse questionário foi respondido pelos estudantes, né? Não pelos professores. Então, a maioria dos estudantes não estão trabalhando em casa, viu? Os sentimentos que mais ocorreram, o maior sentimento que teve aqui de votos foi a ansiedade, gente. Eu falo por mim que a ansiedade também foi a maior coisa que aconteceu comigo. Medo de perder parente e incerteza quanto ao futuro. Então, foi os medos mais votados. As frases da realidade a maior frase que teve foi: fiquei a maior parte do tempo ocioso, sem saber o que fazer. Retratando a realidade suas, né? De que forma, quando você sente a situação da pandemia e isolamento, está impactando a sua saúde física e mental? Impactou um pouco. Impactou consideravelmente para 30% e para 20% impactou muito. Então, a saúde mental e a saúde física impactou de alguma forma, né? A maioria de vocês. O nível de preocupação com a pandemia é extremamente preocupado, então a maioria de vocês está extremamente preocupado, isso é muito importante. E quando você acha que as pessoas estão cuidando, como que as pessoas que convivem com vocês estão cuidando, né? A maioria das pessoas que convivem com vocês estão se cuidando muito, isso é muito importante. E aí aqui a gente tem algumas dúvidas que o Gabriel já anotou essas dúvidas previamente, né? E que eu já passei para ele. E ele vai comentar também na apresentação deles. Vou voltar aqui. Vocês conseguiram ver aí, pessoal? A apresentação que vocês estavam conseguindo ver a tela? Porque eu voltei aqui, acho que estava parada aqui a carinha de vocês. Não vimos. Não tá, não. Oi? Agora não dá pra ver nada agora. Não. Os gráficos vocês não viram? Não. Mentira! Gente, nós estamos zoando. Raquel, você com o Wander, Raquel, tá ruim de informática? Gente, isso aconteceu na reunião ontem também. Eu acho que eu tava achando. Gente, eu tô aqui lendo, achando que vocês estão vendo os gráficos. E eu aqui, tipo, nossa, vocês estão vendo agora? Sim, agora começou. Ai, gente! Que monstro! Agora essa hora é cachaça, hein? Eu tô achando que é cachaça. Não, mentira, não é cachaça, não, gente. Ô, gente, ninguém fala nada, vocês estão rindo de mim aí, gente. Olha só. Vai tomar um café, viu? Suspende o Todd. Suspende o Todd, socorro!
Gente, eu tava lendo o gráfico. Eu tô vendo que tá todo mundo calado, assim, gente do céu, eu tô achando estranho. Na hora que eu voltei, tava todo mundo assim, olhando, assim, tipo, o que ela tá falando? Que maluca. Gente, mas tem os gráficos de tudo que eu falei aqui, viu? Eu não tô maluca, não. Ai, gente, que morte horrorosa. Vamos lá, gente, desculpa pela gafe, eu não vou reapresentar os gráficos. Mas tem a geração dos gráficos das respostas, como Joana disse, são gráficos que foram usados na universidade e que a gente está replicando, né, com autorização. Foi concedida essa autorização para replicar para vocês, para a gente ter uma noção tanto social, né, porque a gente entende que nós estamos vivendo uma pandemia de um vírus, mas essa pandemia, ela afetou muito socialmente, economicamente e na saúde de todos. Se não for com o vírus, foi na saúde mental. Então, por isso que foi muito importante a gente fazer esse formulário antes. Gente, desculpa não ter apresentado, vocês não falaram nada de novo. Próxima vez, fala, gente, se eu não estiver apresentando, vocês falam. Vou passar a palavra para os meninos. Oi, gente, de novo, deixa eu ver aqui. A gente mudou de quarto para ver se a luz melhorava um pouco, no caso, né? Melhorou? Não, acho que melhorou. Não, né? Melhorou um pouco. O seu som está muito bom, Gabriel. Não precisa preocupar, não. Então ótimo, obrigado. Eu vou fazer o seguinte, a gente trouxe um materialzinho, no caso, que é tipo um materialzinho de apoio, tá bom? Pra gente ir seguindo, assim, acompanhando as imagens e tudo bem? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou reproduzir a minha tela aqui pra gente, tá bom? Aí depois de a gente falar um pouquinho, no caso, aí a gente pode abrir mais, assim, para vocês comentarem, falar alguma coisa também para tirar dúvidas, igual a Raquel falou, né? Das perguntinhas que ela já me mandou e tudo. Aí, tudo bem para todo mundo, assim? Tudo bem? Legal? Glória, tranquilo. Então, ótimo. Eu vou reproduzir a minha tela aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu vou falar se ela tá aparecendo ou não, porque eu tô... Depois dessa minha pangueira já... Deixa eu ver. Afogaram sozinho. Tá aparecendo agora? Só maximizar. Tá indo. Foi. Foi? Deixa eu voltar pro slide 1 aqui. Tá, deixa eu ver aqui de ampliar. Calma, deixa eu ver. Tá, eu vou ampliar a tela aqui, tá, gente? Então, vocês estão enxergando tudo direitinho? Estão enxergando a gente, o slide? Sim. Então, ótimo, né? Como nós mesmos falamos, né? Eu sou o Gabriel, ele é o Everton, eu sou técnico de enfermagem e estudante de enfermagem do FMG, e ele é o médico da atenção primária, no caso, né? Ele formou na UniOeste, aqui no Paraná mesmo. E eu vou dar início, tá bom? A mini, assim, apresentaçãozinha, né? Nós vamos ser bem breves, assim, para dar mais tempo, assim, da gente interagir, de ser mais uma roda de conversa mesmo, de todo mundo falar, tudo bem? Então, tá bom. Então, gente, quando a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus, né, a gente primeiro tem que definir o que é vírus, né, o que é esse coronavírus, no caso, né. A palavra vírus, ela deriva do latim, no caso, né, de vírus mesmo, que significa veneno ou toxina, no caso, e os vírus, eles não possuem célula. Então, quando a gente vai pensar em vírus, o que a gente pensa sobre ele? Eu vou até mostrar um pouquinho no próximo slide, assim, a estrutura desses vírus, no caso, né, para a gente entender como que acontece o processo de infecção nos seres humanos e tal. Mas o mais das características do vírus, assim, que eu trouxe, assim, para a gente é que eles não possuem células, eles são seres acelulares, né? Eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios justamente pelo fato de que eles não conseguem se reproduzir sozinhos, no caso. Então, eles têm que infectar uma célula humana, eles infectam as células humanas a partir da matriz intracelular das células, porque o nosso corpo, ele é todo formado de células. Então, a partir do momento que o vírus entra, a função dele é depositar o material genético que está dentro dele, dentro das nossas células, para aí sim ele conseguir se reproduzir. Então, ele só se reproduz a partir disso, né? A partir do momento que ele vira um parasita intracelular, no caso, né? A partir do momento que ele infecta uma célula. O slide não passou. Eu tô falando só um pouquinho aqui, Raquel, isso mesmo. Entendeu? Aí eu tô no tópico 3, tá bom? Tá no início ainda? O que vocês estão lendo, Raquel? Tá vendo só o nome de vocês. Então não passou. Vê agora se passou. Roda de conversa.
Gabriel, você tá parecendo só meu rosto. Gente, meu Deus, e agora? Não, eu tô vendo um. Agora passou. Ah, entendi. Então eu acho que tá travando. Amplia. Deixa eu ampliar aqui, só um minutinho. E agora? Deu uma melhorada. Ah, tá. Vê se tá passando, gente. Não, Passando ou não? não, para mim não. Ah, eu vou ter que apresentar assim, tá bom? Amplia aqui, ó. Os vírus. Vai melhorando. Tudo bom? Ah, tá. Melhorou. Todo mundo tá enxergando? Aham, sim. Ah, então ótimo. Eu tinha parado nessa terceira frasezinha aqui, tá bom? Nesse terceiro tópico, que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. No caso, eles não se reproduzem de forma própria, assim, né? Eles têm que infectar uma célula para aí sim eles conseguirem se reproduzir, tá bom? Então, já indo para a próxima coisa assim dizer, né? Os vírus, além disso, né, dessa característica de eles serem parasitas intracelulares obrigatórios, né, eles são capazes de sofrer muitas mutações, no caso, né, tanto que é o que a gente está vendo hoje em dia com o coronavírus, no caso, né, estão tendo muitas variantes do coronavírus. Por quê? Porque eles sofrem mutação, gente, de uma forma extraordinária. Como que eu tô falando de forma breve, assim, né? Como que essa mutação, ela ocorre? A partir do momento que o vírus, ele infecta uma célula, ele vai contaminar o DNA ou o RNA dessa célula. E a partir do momento que ele está contaminando essa célula, os ribossomos dessa célula, né, que estão dentro da célula que estão dentro da célula humana, eles vão tentar fazer uma síntese, né, uma reprodução, no caso, porque a característica da célula é essa. Essa célula, ela nasce, ela se reproduz e depois ela morre, no caso. Então, a célula tem essa característica de reprodução, mas o vírus está lá dentro dessa célula, né, no caso. Então, essa célula, ela vai se reproduzir, no caso, e a partir do momento que o ribossomo estiver passando no DNA ou RNA para fazer a reprodução dessa célula, ela vai sofrer uma mutação, no caso. Por quê? Porque imagina assim, o vírus colocou o material genético dele dentro dessa célula. Aí vai lá, passa um ribossomo para sintetizar essa célula. Aí o ribossomo vê uma coisa que ele nunca viu na vida, no caso. Então, daí acontece a mutação e daí começam a criar novas variantes de vírus existentes, assim, na natureza e tal, no caso, né? Então, eu estou citando mais de forma mais características, assim, do vírus para a gente chegar onde que a gente quer, no caso, tá bom? E um pouquinho do período de incubação desses vírus porque todo vírus ele tem um período de incubação, assim dizer, né? Que é o tempo de exposição, é o tempo que você se expôs ao vírus, né? No caso, até o período de manifestação dos primeiros sintomas, que é o que a gente vê hoje no coronavírus, no caso, né? Que o período de as pessoas são infectadas assim pelo coronavírus e esse período assim de exposição até a possível manifestação, né? Dos sintomas, ele acontece de 7 a 14 dias, assim dizer, no caso, né? E que vai ser o período de contágio, né? Que no caso é esse período de incubação. Então, vou passar o slide para mostrar mais um pouquinho. Então, sobre a estrutura dos vírus, no caso que eu falei para vocês, ela é bastante simples, no caso, né? Os vírus, eles têm um envelope, né? Que é o envelope viral, e nesse envelope viral vão ter as proteínas, no caso que estão em volta dele, dentro vão ter os capsídeos, no caso que são essas bolinhas, e dentro é o material genético. O envelope, gente, ele serve justamente para proteger o vírus, para facilitar a locomoção, e também esse envelope ele serve muito para grudar. Então, quando o vírus ele entra no nosso corpo, ele quer grudar em alguma célula. Então, essas proteínas que estão em volta no envelope, elas vão servir justamente para isso, para elas se fixarem nas nossas células, assim, para ocorrer a contaminação. Esse capsídeo aqui, ele é responsável justamente por manter, dar consistência ao material genético que está dentro, no caso, né, e não fazer o material genético ficar disperso, enfim. E o material genético, ele que vai entrar dentro das nossas células, no caso, e que vai tipo, contaminar o nosso DNA ou o nosso RNA. Então, a partir do momento que o vírus, vamos supor que aqui é uma célula, e aqui seja um vírus, o vírus ele vai grudar na nossa célula e ele vai depositar o material genético dele dentro da nossa célula. Então, a partir disso, ocorre a infecção, assim dizer, no caso, né? Então, como a gente falou um pouquinho sobre as características do vírus, no caso, vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, assim dizer, né? O coronavírus ele é uma doença infecciosa, né? Causada por um coronavírus, né? Que é a espécie dele.
E o coronavírus, esse tipo de coronavírus foi recentemente descoberto, né? Na natureza nós temos alguns outros de coronavírus, né, já descobertos, né? Mas esse foi o último, assim, descoberto e que ainda está sendo estudado, né, no caso, né? Então, vamos lá. Quais são as características morfológicas desse novo coronavírus, né? Do Covid-19, no caso. Assim como todos os vírus, né, eles são cobertos pela capa deles, né, de gordura e proteína, no caso, que no caso é o que eu falei naquele outro slide, que é o envelope. Ele também tem proteínas na sua superfície, no caso, e essas proteínas, né, que no caso eu disse aí, essas proteínas que estão na superfície do vírus, elas são chamadas, elas que dão nome para esse vírus, no caso, né? Essas proteínas, elas têm uma forma. Deixa eu voltar para vocês verem, olha. Esse daqui é o vírus aqui embaixo, e essas proteínas presentes no envelope, no caso, elas que dão esse nome para esse vírus, no caso, porque elas se assemelham a coroas, no caso, né? Então, por isso que chama coronavírus, justamente pelas semelhanças dessas proteínas com coroas, assim dizer, né? Então, algumas características assim, morfológicas sobre o vírus, assim, né? E vamos falar mais um pouquinho sobre o corona, no caso, né? Esse vírus, ele tem altas taxas de mutação, assim como os outros vírus, no caso, né? Porém, esse vírus sofre mais mutações ainda, assim dizer. Por isso que a gente está vendo tanto essa questão assim, meu Deus, outra variante do corona, meu Deus, outra variante. Isso porque ele sofre bastante mutação na natureza, né? O tempo inteiro, gente. Eu vou falar da gente, no caso, né? O corpo humano, o tempo inteiro, ele está sofrendo mutações. Se a gente pega um sol ali na rua, o nosso corpo sofre mutações. Então, mutação, no caso, é evoluir. Na biologia, no caso, mutação significa evoluir. Então, o tempo inteiro, os seres vivos, eles estão tentando evoluir justamente para eles se adaptarem ao meio, se adaptarem às condições climáticas, às condições ambientais, assim. Então, os vírus, eles sofrem mutação justamente por causa disso, né? Para eles se adaptarem, para eles evoluírem, né? E continuando agora, né? Esse vírus, o coronavírus especificamente falando, ele possui altas taxas de transmissibilidades. Bom, ele é um vírus, tipo assim, possui muitos vírus na natureza, no caso, né? Mas ele tem uma característica própria, que a forma de contágio dele, a forma de transmissão dele contribui muito para essas altas taxas de transmissibilidade. Então, por isso, dessa questão toda, assim, dessa preocupação, dessa questão midiática também, né, de falar que tem que usar máscara, falar que não pode sair na rua, falar que tem que passar álcool em gel, por isso, ele tem altíssimas taxas de transmissibilidade, assim dizer, né? E, continuando, né, o período médio de incubação do coronavírus, ele é de 2 a 7 dias, assim dizer, podendo chegar a 14 dias. Então, esse período, né, de incubação vai ser o período desde o contágio até o aparecimento dos sintomas, né? Igual eu falei, eu tinha falado antes que era de 7 dias a 14 dias no caso, mas é que o vírus, ele demora um tempo também para infectar o ser humano. Então, a partir do momento da infecção, assim dizer, a gente não apresenta sintomas, né? A gente vai apresentar os sintomas a partir do momento que o corpo começar a reagir a esse vírus. Como que o corpo reage? O corpo reage com... isso eu tô falando de diversos vírus na natureza, né? O corpo reage com uma febre, reage com tosse. Então, é uma forma do corpo de expelir esse vírus que está dentro do nosso corpo, no caso, né? Então, por isso que a gente dá os sintomas, por exemplo. Justamente pelo fato de que o corpo quer eliminar o vírus, e o corpo tem que eliminar o vírus de alguma forma, assim dizer, né? E esse último tópicozinho aí, eu falei um pouquinho que a transmissão ela pode ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas, que no caso são os assintomáticos, né, que vocês já viram aí muito falar sobre os assintomáticos, né, tem muitas pessoas assintomáticas, principalmente crianças, jovens, adolescentes, eles são os principais assintomáticos, assim dizer, no caso, né. Vamos passar um pouquinho, ó. Então, a história sobre o coronavírus, no caso, né, a história do coronavírus, né. Então, vocês estão vendo aí, gente, olha, que vocês estão vendo aqui, ó, a setinha. Aqui tem a Covid-19, aqui tem o MERS-CoV de 2012, né? Aqui tem o outro que é o SARS-CoV de 2003. Então, aqui são várias espécies de coronavírus, no caso, né? Esses coronavírus aqui são as espécies que afetam humanos. Porque vocês sabiam, sabe quando a gente vai dar uma vacina para o nosso cachorrinho? A primeira vacina, que é aquela de 45 dias, ela é uma vacina também de coronavírus, sabia? Então, o coronavírus, ele não afeta só humanos, né? Eles afetam os cachorros, eles afetam os morcegos, afetam os camelos, eles afetam várias espécies, né? No caso de seres vivos. Então, mas os cachorros, assim, são as espécies mais próximas, assim, da gente, né? Então, quando a gente vai dar vacina para
pro cachorrinho, né, com 45 dias, ele tá tomando essa vacina, a vacina do coronavírus canino, assim dizer. Claro que é uma variante diferente, né, que sofreu mutações diferentes, e a forma, esse mesmo vírus do cachorro, ele não contamina humanos, tá bom? Porque, tipo assim, cada vírus, ele sofre uma mutação diferente para se adaptar a condições diferentes, ou organismos diferentes. Tanto que o nosso Covid, o Covid-19 agora que está infectando humanos, ele não infecta cachorros também, né? Porque são espécies diferentes, e esse vírus, ele sofre mutações justamente por essa questão, né? Para se adaptar, assim, a determinadas espécies, no caso, né? Então, eu trouxe para vocês aqui só para vocês verem, assim, diferentes tipos de coronavírus, assim dizer, né? E embaixo desses coronavírus está falando um pouquinho justamente sobre essa questão, assim, de como é o nome dele, assim dizer, na saúde, assim, né? Porque é gente, me deu um branco agora, socorro. Tá. É porque embaixo, assim, é o que eles causam, assim dizer, no caso, né? Tipo, o MERS-CoV 2012, é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, tipo assim, todos esses tipos de coronavírus, eles têm características comuns, porém eles não são os mesmos, que eles sofreram mutações diferentes, né? Tanto que aqui, olha, aqui em cima tá falando 5 gêneros e cerca de 40 espécies, né? Então, porque nós temos muitas espécies de coronavírus, assim dizer, na natureza. Então, vamos assim. Porém, as espécies mais conhecidas, assim, é porque o ser humano tem uma coisa louca. Eu falo que o ser humano, ele é bem egocêntrico, assim dizer, né? É muito complexo porque quando ocorrem casos, assim, de coronavírus, assim, no mundo, né? Os casos, assim, quando afetam os humanos, são os únicos noticiados, são os únicos que vão para a mídia e tudo mais. E muitas variações, tanto que, tipo, sabe os cachorros? Os cachorros, novamente os cachorros, eles precisam tomar vacina todo ano que tem a cepa, a gente chama de cepa, o vírus inativo, no caso, né? A vacina dos cachorros, eles têm a cepa do coronavírus, e essa cepa do coronavírus, ela vai sofrendo mutação todo ano. Por isso que eles têm que tomar vacina todo ano, porque a deles também sofre muita mutação. Porém, isso nunca é noticiado. Por quê? Porque justamente por essa questão do egocentrismo humano, né? Então, continuando sobre isso no caso, né? Quando teve em 2002, gente, aí voltando para o slide, né? Quando teve em 2002 o SARS, né? O SARS é o nome do vírus, né? Do tipo de coronavírus que foi identificado na China, né? Em 2002, e ele contaminou cerca de 8 mil pessoas, no caso. E quando teve esse coronavírus, no caso, isso foi amplamente divulgado, assim, a mídia também divulgou esse tipo de corona, né? Em 2012, a gente teve um outro surto, assim dizer, né? Da síndrome respiratória, porém chamaram de MERS, porque ela foi identificada no Oriente Médio, no caso, né? Começou na Arábia Saudita, e ela cometeu aproximadamente 2 mil pessoas pelo mundo, né? Aí eu coloquei a mortalidade dela, a mortalidade da SARS é de 9,6% e a do MERS é de 35%, no caso, né? A mortalidade, gente, a gente calcula pela quantidade de pessoas que morreram, assim dizer, né? Pela quantidade de pessoas infectadas, tá bom? Então, por isso que eles conseguem essa porcentagem, assim dizer. Então, gente, quando ocorreram esses tipos de variantes, assim, elas foram noticiadas, né? Porém, outras variantes não são noticiadas, né? Como a canina, né? Eu posso dizer que a canina é uma que eles, tipo, que não ligam, no caso, né? E passando, né? Aí eu falei com vocês, né? Essa questão da história do Covid, que teve um caso de SARS em 2002 e outro caso em 2012, né? Lembrando que elas também são espécies de coronavírus, né? Porém, outras espécies, assim dizer, né? São outras mutações, no caso, né? E hoje em dia a gente está numa mutação mais séria, assim dizer, né? Por que a gente está numa mutação mais séria? Porque essa mutação, as taxas de transmissibilidade dela são muito altas, assim dizer, no caso, né? Então, eu vou passar um pouquinho, ó. Ah, tá. E eu vou falar um pouquinho também sobre as formas de contágio do coronavírus. Das formas de entrada, assim dizer, né, das portas de entrada, igual eu escrevi aí, né, para o SARS-CoV-2, que é o nome do Covid, né, Covid-19, do corona e tal,
A gente pode falar das vias superiores, né, que é a via nasal. Aqui, olha, essa daqui é a via nasal, que ela entra a partir da narina e atinge a cavidade nasal. Essa daqui é a cavidade nasal. Gente, a cavidade nasal, ela serve justamente para filtrar o ar. Então, o ar, ele entra pelo nariz, e a partir do momento que ele entra pelo nariz, essa cavidade nasal aqui, ela tem pelos, ela tem mucosa, e ela vai servir justamente para filtrar esse ar, né? Para impedir que entre poeira, para impedir que entre bactérias, micro-organismos e tudo mais. Então, a partir do momento que o vírus ele entra por essa cavidade nasal, ele vai aderir a essa mucosa, tá bom? Então, é uma forma de contágio. Outras formas de contágio é a forma ocular, no caso, né? Os olhos, que podem ser também uma via de contágio, e outra é a partir da via oral, né? Que no caso é a boca. Porém, a forma mais comum, né? Que é a forma com que o mais fácil de entrar, assim, para o vírus, assim dizer, né? É a via nasal, né? Pela aderência, assim, da mucosa e tudo mais, tá bom? Aí, no caso, agora o Ever vai falar pra gente. Falando, então, sobre as formas de transmissão, ela ocorre de doente para um contato próximo ou por meio das seguintes formas, como está expressado ali nas imagens. Ela pode ocorrer através de um aperto de mão, através de um espirro, através de gotículas de saliva, ela ocorre pela tosse, ela ocorre através de secreções, nariz, outros tipos de secreções também. Ela acontece quando você toca em ambientes que estão contaminados, por exemplo, um teclado de um celular no ambiente escolar ou no trabalho, foi relar lá no computador do colega, pode acabar se contaminando também, através de trincos, fechaduras. Houve até alguns casos que foram relatados de gente que estava contaminando, fazendo isso com fechaduras, inclusive para passar propositalmente. Então, essas são todas formas de contágio, né? Celular também, que é uma coisa que o povo costuma, às vezes vai mostrar alguma coisa para outra pessoa, acaba relando, é um item de uso pessoal, né? Pode ser uma forma de transmissão também. Os sintomas que apresentam, então, quando você sofre o contágio com a doença. Eles podem variar desde um resfriado comum, aquele que você tem, o nariz escorre, sente uma leve dor de cabeça num dia e depois já melhora. Pode ser sintomas já de Covid. Até uma síndrome gripal. A síndrome gripal, no caso, as gripes, elas no geral têm uma duração de 7 até 21 dias e ela é composta pelos seguintes sintomas, né? Esses que estão descritos aqui, que eu vou falar, mas para ser considerado Covid, tem que ter pelo menos 2 desses sintomas, sendo eles febre, tosse, falta de ar ou cansaço, coriza, que é o nariz escorrendo ou entupido, pode dar uma dor de garganta, uma irritação, um incômodo, uma alteração no olfato, perder ele por completo, ou começar a sentir o cheiro diferente, sentir um cheiro de estragado, um cheiro de podre, alteração no paladar, não necessariamente a perca completa, mas começar a sentir menos o gosto das coisas, ou, por exemplo, sentir mais o amargo, um sabor mais amargo na boca, começar a sentir um gosto mais salgado, são todas alterações que são presentes também no COVID. Pode ter cansaço, redução de apetite, calafrios, entre vários outros sintomas. Não necessariamente você precisa apresentar todos os sintomas para ter o COVID. Tendo 2 desses, você já é classificado como COVID. Claro que isso é para a questão, classificar como 2 sintomas pelo menos, é para a questão de afastamento e manter quarentena. Assim como o Gabriel falou anteriormente, existem até pacientes assintomáticos que têm o COVID e está transmitindo, mas esses, infelizmente, não tem como a gente pegar sem fazer algum exame para rastrear alguma coisa nesse sentido, que infelizmente a gente não tem disponível para todo mundo. Cuidados que tem que ter, então, contágio, são medidas de prevenção para evitar com que você pegue a doença. Fazem parte dela a higiene das mãos, tá sempre lavando as mãos com água e sabão. Quando não for possível fazer a lavagem das mãos com água e sabão, fazer o uso do álcool 70 frequentemente, principalmente quando você não estiver em casa, quando estiver frequentando ambientes públicos,
quando usa transporte público, são as formas mais fáceis de ter o contágio, né? Então tem que tomar bastante cuidado nesses ambientes. Tem que ter cuidado quando for tossir ou espirrar, a forma correta, né, do tossir ou espirrar, é você tossindo ou espirrando, colocando o nariz e a boca, colocando o nariz e a boca na frente do cotovelo, né? Claro que o ideal hoje em dia já não tem mais nem aquela indicação de você cumprimentar tocando na mão, mas, por exemplo, se você cumprimenta uma pessoa que tossiu ou espirrou na mão, o vírus está ali, você vai estar se contaminando, né? Evitar tocar o rosto, tocar os olhos, tocar a boca, tocar nariz, tocar na máscara de proteção, porque também, se você relou em algum lugar, a sua mão vai acabar estando contaminada, e a chance de você pegar a doença dessa forma é bem maior também. Praticar o distanciamento social, né, ficar em casa sempre que for possível. Se for preciso sair de casa, tentar manter sempre um distanciamento das outras pessoas. O recomendado é uma distância de pelo menos 1 metro, para evitar de ser contaminado por essas outras pessoas. Evitar o contato físico, né? Limpar sempre objetos de uso pessoal e de uso comum, como celular, brinquedos de criança, principalmente, computador, que nem eu falei, que são formas de contágio. Então, tá sempre fazendo a limpeza com álcool 70 ou com o que der para usar, né? Aqueles alvejantes, desinfetantes. E tentar também não ficar compartilhando, né? Porque evitando de ficar compartilhando garrafinha de água, celular e outros itens de uso pessoal, vai estar evitando com que outras pessoas peguem e se contaminem, tá? Porque talvez você está aí e não sabe, ou evitar que você se contamine porque emprestou para alguém que não sabia que estava também e acabou pegando dessa pessoa. Manter os ambientes sempre limpos e bem ventilados, porque é uma doença respiratória, né, que é pega pela saliva, então se você fica num ambiente fechado, com bastante pessoas respirando o mesmo ar, a chance de você se contaminar é maior. E manter sempre uma alimentação saudável, porque através da alimentação saudável, seu sistema imunológico vai estar mais fortalecido para combater, evitar de você pegar, e se tiver, ter uma doença um pouco mais leve daí. Posso abrir um parênteses rapidinho? Quando o Everton falou a questão da prevenção da doença, no caso da higienização das mãos, né, passar álcool em gel, detergente, ou até mesmo passar desinfetante, assim, nas regiões, né, igual todo mundo está falando, é justamente para... Lembra quando eu falei do vírus, né, do envelope viral? Quando a gente passa álcool, a gente lava as mãos, né, ou a gente passa desinfetante nos locais, o detergente, o álcool, ele serve justamente para romper esse envelope viral. Lembra que o envelope viral era aquela parte de fora do vírus? Então, quando a gente faz qualquer uma dessas coisas, né, passar álcool em gel, detergente, sabão, esse tipo de coisa, né, essas formas de prevenção, elas são para romper o vírus. Eles rompem o envelope viral, fazendo com que o vírus não cumpra a sua função, morra e tudo, né? Foi só um parênteses, tá bom, gente? Outra forma de evitar cuidado, né, do contágio é o uso da máscara, né? Dentre as máscaras, então, existem as máscaras que protegem mais e as máscaras que protegem nada ou tem quase nenhum tipo de proteção, né? Dentre as que protegem mais, então, tem a máscara N95, ela tem, aqui na tabela, não vou ler, mas vocês podem estar olhando, a eficiência dela em relação a filtrar gotículas maiores e eficiência em filtrar aerossóis. A recomendação de uso dela, então, é para profissionais de saúde. A máscara cirúrgica também é colocada para profissionais de saúde, mas a gente sabe que houve uma ampla produção dela e é uma máscara que também tem recomendação, né, de ser usada para quem tiver disponibilidade. Além disso, existem outros tipos de máscara híbrida, máscara de algodão, e aqui, se vocês notarem de cima para baixo, ele vai diminuindo a eficiência de proteção. Então, essas máscaras que estão aqui embaixo, cachecol, bandana, máscara com válvula de ventilação, máscara de seda, máscara de tricô, essas máscaras todas têm uma proteção bem menor do que se você usar essas máscaras aqui de cima. O recomendado é que você use uma máscara que tenha pelo menos uma tripla proteção, sendo uma de algodão, uma de filtro
e um outro tipo de tecido. Mas essas máscaras que tem, por exemplo, só como se fosse uma camiseta ou alguma coisa na frente, a proteção dela é bem menor, quase insignificante, tá? Cuidados, então, após o contágio, quando você pega a doença. Inicialmente, o recomendado é procurar imediatamente o serviço de saúde, de preferência a UBS, ou a UPA, se não tiver atendimento no UBS, o UBS estiver fechado, ou alguma coisa assim. Mas sempre tentar, preferencialmente, procurar o posto de saúde. Senão, acaba sobrecarregando a UPA, que a UPA, na verdade, ela é recomendada só para casos mais graves, mas quando é feita essa triagem no posto de saúde, os casos mais graves são encaminhados daí diretamente para a UPA, né? Então, quando você teve o contato, você vai procurar o serviço de saúde, vai passar pelo atendimento médico, o médico vai te avaliar, vai ver como é que você está, vai fazer o exame físico, vai dar as orientações todas que você tem que seguir e vai te orientar a ficar de quarentena, então. A quarentena, ela funciona da seguinte forma. A quarentena deve ser feita por 14 dias a partir do início dos sintomas, porque o considerado do período de transmissão é que a transmissão ocorre até o 14º dia do início dos sintomas. Então, por isso que é feita a quarentena por 14 dias. Depois desse período, pode ser que ainda tenha algum tipo de sintoma, mas não vai estar mais transmitindo daí. A quarentena, além disso, ela é feita de forma familiar. Então, se uma pessoa contraiu o Covid, a quarentena tem que ser para a família toda. Por que tem que ser para a família toda? Porque a família também estava frequentando os mesmos ambientes que aquela pessoa. A família, no caso, as pessoas que moram debaixo do mesmo teto, né? Porque a família também estava frequentando o mesmo ambiente que essa pessoa. Eles podem ou ter se contaminado e não está apresentando sintomas, seriam os assintomáticos, no caso, ou eles podem vir a se contaminar e até começar a desenvolver sintoma, está transmitindo para outras pessoas também. Então, quando ocorre a quarentena, é feito o isolamento de toda a família durante esse período da quarentena. Se por acaso alguém da família vier desenvolver sintomas nesse período, aí a contagem para essa pessoa e para a família volta a contar novamente. Além disso, podem ser solicitados outros exames complementares, dentre eles o PCR, ou o exame de sangue, ou o teste antígeno, para confirmar o diagnóstico, né? Porque os sintomas de Covid é um tipo de gripe, né? Então, os sintomas são muito semelhantes a outros tipos de gripe também. Mas para confirmar de fato se você teve ou se não teve Covid, é só com os testes daí, tá? Além disso, quando se contaminou com a doença, a família toda tem recomendação de usar máscara, mesmo em casa, o tempo todo, até o final da quarentena. Tem que ter cuidados com item de uso pessoal, como toalha de banho, celular, computador, que nem eu falei, tentar evitar que outras pessoas relem nos seus itens de uso pessoal e vai evitar com que transmita para as outras pessoas. Tomar cuidado com itens de uso comum, como copos, pratos, talheres, banheiro, maçaneta, onde você relou, se precisou cozinhar, esse tipo de coisa. Sempre tentar deixar o que for possível deixar separado, só para você fazer uso, deixar separado. Fez uso, já lava bem com água e sabão. O que não der para lavar com água e sabão, ou faz desinfecção com álcool 70, ou usa água sanitária daí. Água sanitária não, desculpa. Desinfetante. Isso, desinfetante para fazer a limpeza, tá? Manter o ambiente de isolamento também sempre bem arejado. O paciente, quando ele pegou o Covid, ele tem recomendação de ficar num cômodo separado, isolado do resto da família, né? A porta do cômodo que essa pessoa vai ficar, a porta é fechada para evitar com que o ar que ele está respirando vá para fora, né? Para evitar que transmita para o resto da família. Mas tem recomendação de manter um ambiente arejado, a janela, no caso, sempre aberta do cômodo que o paciente tiver, né? Aqui, então, só explicando um pouquinho os testes que tem disponível para o Covid. O que tem disponível no SUS, pelo menos na rede de contagem que era utilizada, acredito que em Belo Horizonte também, é o RT-PCR,
ele é o exame mais preciso, ele pode ser feito a partir do primeiro dia de sintomas, mas o recomendado é que ele seja feito do terceiro ao sétimo dia do início dos sintomas, porque a chance dele pegar, dele detectar o vírus é bem maior nesse período, que já deu tempo do vírus se replicar, e é difícil o exame errar dentro desse período, tá? Ele é feito, então, com coleta do swab nasal, ou da garganta, né, mas o mais comum é fazer o swab nasal mesmo, que nem eu falei, pode ser feito a partir do primeiro dia dos sintomas, e ele tem um tempo de mais ou menos 2 a 3 dias para ficar pronto o exame. No SUS, no caso agora, está variando o tempo, porque varia conforme a demanda, né? Se a demanda é muito grande, se tem muito paciente para ser feito, o laboratório, logicamente, vai demorar um tempo maior para soltar o resultado. Além disso, tem o exame sorológico, que é o exame de sangue, né? Pega o IgG e o IgM, sendo que se o IgM é um tipo de imunoglobulina, né? Tem presente no sangue, que ele é desenvolvido a partir, quando você tem contato com o vírus, é desenvolvido esse anticorpo, essa imunoglobulina, que ele é detectado no sangue e é isso que esse exame pega. O IgM, a imunoglobulina M, ela é um tipo de imunoglobulina que fala que você teve um contato recente, que você teve contato agora com a doença, né? É uma coisa recente. E o IgG, ele mostra mais, ele é um anticorpo mais de memória. Então, ele diz que você, em algum momento da sua vida, já teve contato com o Covid, no caso, com o vírus, né? Então, como eu falei, ele é feito com sangue, né? Sangue, soro ou plasma sanguíneo. Pode ser feito também logo no início da manifestação dos sintomas, e ele é mais rápido, né? O resultado do exame sai em até 30 minutos. Outro exame que também é bem difundido, que eles fazem inclusive em farmácia, tudo, é o teste antígeno. É um teste rápido, que também demonstra a presença do vírus, e ele também é feito com suave nasal ou suave da orofaringe, da garganta, né? Mas o mais comum é ser feito com suave nasal também. Ele tem um resultado rápido, de até 30 minutos, e ele mostra se deu positivo já no começo da doença também. Mas no caso dos postos de saúde, até lá onde eu trabalhava em Contagem, o que a gente tem disponível no SUS é o PCR daí, que é o padrão ouro também. Cuidados, então, após a quarentena, né? Depois você teve o Covid, ficou de isolamento em casa, você e toda a família, acabou os 14 dias, e agora, né? O que eu faço? Preciso voltar a consultar de novo? Preciso fazer o exame? O que eu faço? A recomendação é manter os cuidados de isolamento como a população geral, né? Pode sair de casa, mas tentar evitar aglomeração, ficar em casa o máximo possível, fazer uso de máscara sempre que sair de casa, higienizar bem as mãos e manter todos aqueles cuidados que eu já falei para vocês ali em cima. Quando que eu devo procurar atendimento médico? O COVID, ele tem um período, ele é um tipo de gripe, né, que nem eu falei para vocês. Então, ele tem uma duração de 7 até 21 dias, mas a quarentena, que é o período de transmissão, é até o 14º dia. Então, pode ocorrer, deu no 14º dia ainda, você ainda estar com alguns sintomas. Você não necessariamente precisa procurar um atendimento médico, porque ainda está mantendo os sintomas. Então, você vai observar, já vai poder sair, porque, que nem eu falei, não vai estar mais transmitindo. Se por acaso vier a piorar esses sintomas depois desses 14 dias, começar com muita falta de ar, querer desmaiar, ou qualquer coisa nesse sentido, tontura, aí tem indicação de procurar atendimento médico. Se não, não tem necessidade, porque esses sintomas eles vão sumindo aos poucos, tá? Tem até 21 dias para sumir completamente os sintomas. Alguns sintomas ainda, eles podem persistir por mais tempo. Uma falta de ar, um cansaço, dificuldade para caminhar. Isso também pode acontecer, que é o que a gente chama de síndrome pós-Covid. No geral, eles tendem a desaparecerem até 3 a 4 meses, pelo que saiu de estudo recentemente. Mas se tiver piora dos sintomas, que nem eu falei,
essa falta de ar estiver muito limitante, querer desmaiar, tá muito tonto, tá doendo o peito, alguma coisa nesse sentido, aí procura o atendimento médico para passar por uma avaliação melhor daí, tá? Sobre o tratamento, não há um tratamento específico para COVID, não tem nenhum remédio milagroso que você possa tomar e falar, vou dar esse remédio para você porque você vai tomar e vai curar do COVID. Isso não existe ainda, tá? Por isso que é trabalhado tanto a questão da prevenção, e não há uma medicação também que previna a COVID. Falar, se você tomar esse remédio, você não vai ter COVID, porque ele evita que você tenha o COVID. Isso também não existe. O tratamento que é feito, então, são medicações sintomáticas. Se você está com dor de cabeça, a gente vai dar um remédio para tratar dor de cabeça. Se está com dor de garganta, vai dar um remédio para tratar dor de garganta. Se está com o nariz escorrendo, vai dar um remédio para tratar o nariz escorrendo. Então, o que é feito é o tratamento dos sintomas. Então, não existe uma medicação que vá curar o paciente. Recomenda-se, então, o aumento da ingestão de água e o repouso. Sobre essas medicações que o povo toma, que fala que resolve, ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, são medicações que já têm estudo, que não tem nenhum tipo de comprovação que elas funcionem para o COVID, tá? Tem até alguns estudos falando que o uso dessas medicações, a ivermectina, que é usado para prevenção, está causando até falência da função do fígado, e os pacientes estão ou precisando de transplante de fígado, ou quando chega já está em cima da hora, não consegue um fígado para o transplante, e estão indo a óbito por causa do uso incorreto dessa medicação. E sobre a azitromicina também, tem mais uma particularidade, que a azitromicina é um tipo de antibiótico, né? Os antibióticos, eles tratam bactérias. Como o Gabriel falou no início da apresentação, o COVID, ele é causado por um vírus. Então, não tem nenhum tipo de indicação também de antibiótico para a COVID, porque ele não tem nenhum tipo de efeito nos vírus, né? Não existe tratamento. Gente, não existe, como eu digo, medicamento para você prevenir vírus. A única coisa que resolve vírus é vacina. A única coisa. Não existe medicamento nenhum para vírus. Existe para bactéria, existe para verme, mas para vírus não existe. Não tem profilaxia, né? Não tem profilaxia. Não tem nenhuma medicação que dê para usar. E na questão ainda falando ainda sobre a azitromicina, que é uma das medicações que a população costuma usar, a azitromicina, ela tem um efeito ruim ainda, no sentido de que ele é um tipo de antibiótico, né? Então, se você toma um antibiótico, muitas vezes toma até de forma incorreta, porque a prescrição, na maior parte das vezes, não vem do médico, então toma errada a medicação, essas bactérias do seu organismo vão estar sendo expostas a esse antibiótico, a esses remédios, e tomando da forma incorreta, elas não são eliminadas, né? As bactérias que o próprio organismo tem. E pode acontecer dessas bactérias criarem resistências, e depois, quando você tiver uma infecção que esse antibiótico trataria, ele já não resolve mais, porque aquelas bactérias sofreram mutação e aquele remédio já não funciona mais para elas. Aí pode ter uma infecção ainda mais grave, sendo que podia resolver com antibiótico simples, ambulatorialmente, às vezes precisa do internamento, ou não tem nenhum antibiótico que trate essa possível infecção que possa vir a ter, no caso da azitromicina, né? A vacinação, então. Sobre os tipos de vacina, então, contra a COVID disponíveis, a primeira delas uma das que está sendo usada no Brasil, é a vacina do Butantan, a Coronavac, né? Ela é composta por um vírus inativado, ela tem uma eficácia de 50,35%. O que quer dizer essa eficácia de 50,35%? É que 50,35% da população que foi vacinada que usou essa vacina, não vai ter nenhum tipo de sintomas, tá? Dos que vão ter sintomas,
78% vão ser casos leves, e 100% dos que tiverem sintomas não vai desenvolver nem forma moderada e nem grave, que vai precisar de internamento hospitalar, ou oxigênio, ou qualquer coisa do tipo. Por isso a importância tão grande da vacina, né? Ela teve uma aprovação para uso emergencial, ela ainda não foi liberada o uso direto, né, só para uso emergencial, e o início da aplicação da Coronavac foi em 17 de janeiro agora de 2021. Outra vacina que está sendo utilizada no Brasil também é a vacina de Oxford, a AstraZeneca, né, da Fiocruz. Ela tem uma eficácia média de 70%, atingindo até 90%. Essa eficácia média, ela varia porque tem estudos sobre a forma de aplicação da vacina. Tem lugar que aplica a vacina uma dose, depois de um mês aplica uma dose, e isso é uma eficácia, né? Gera um tipo de eficácia. Se você aplicar metade da dose e um mês depois aplicar a outra dose, a dose completa, gera um outro tipo de eficácia. No caso, o que está sendo feito no Brasil é o que promove a maior eficácia disponível, né? Possui efeitos adversos também, a Oxford, a AstraZeneca, é uma das que mais possuem efeitos adversos. Geralmente, os efeitos adversos que têm sido relatados são febre, fadiga, cansaço, esses sintomas mais simples, né? Mas de grave não tem nada que tenha sido, nenhum efeito que tenha sido comum. Ela apresenta o registro definitivo, então, diferente da Coronavac, que está só com o registro emergencial ainda, e o início da aplicação dela foi em 12 de março de 2021 agora. As outras vacinas disponíveis, então, é a vacina da Pfizer, junto com a BioNTech, né? A dificuldade dessa vacina é porque ela precisa ser estocada a uma temperatura de menos 70 graus, senão ela perde a sua eficiência, né? Ela tem 95% de eficácia, já teve o registro aprovado aqui no Brasil, mas ainda não foi iniciada a aplicação no país. Tem relatos de que já foi feita a compra dela, mas ainda não foi iniciado, provavelmente por essa dificuldade de fazer o estoque da vacina. Tem a vacina da Moderna, também tem dificuldade para ser estocada, o dela também é uma temperatura de menos 20 graus, e os freezers disponíveis que tem no posto de saúde, nos centros de saúde, geralmente trabalham com temperaturas mais perto de 0, 2, menos 5 graus, mais nessas temperaturas. Até a maioria, na verdade, é de 2 a 8 graus, desses freezers que tem nas unidades de saúde. A Sputnik V, a do Instituto Gamaleya, é a vacina russa, tem 91,6% de eficácia, e o uso dela ainda está em aprovação. E tem a vacina Janssen, que é a da Johnson & Johnson. O benefício dessa vacina, inclusive, que muitos países estão aguardando por ela, é que ela é feita em dose única, né? Não precisa ser feita em 2 doses, que nem a Coronavac, que nem a Pfizer, e que nem as anteriores, que eu já falei. Ela tem 66% de eficácia global, então quer dizer que 66% das pessoas que tomaram a vacina não vão nem desenvolver sintomas, e ela tem 87% de eficácia contra formas graves dessas novas cepas brasileiras, né, a de Manaus, e essas outras que estão surgindo. Mas ela ainda também está em processo de aprovação. E deixa eu ver aqui. E para a gente finalizar, assim dizer, essa breve apresentaçãozinha nossa, né? É importante a gente falar um pouquinho também sobre os grupos de risco, né? No caso dessa pandemia, no caso da Covid-19, assim dizer, né? Como a gente já sabe, né? Como a mídia está divulgando bastante, assim dizer, né? A gente tem aí como grupo de risco as pessoas portadoras de doenças crônicas, né? Como pessoas que têm diabetes ou hipertensão, né? Doenças pulmonares obstrutivas, né? Indivíduos fumantes também são, no caso, grupo de risco para Covid-19, pessoas acima de 60 anos, gestante, puérperas, crianças menores de 5 anos, né?
Esses grupos de risco, no caso, eles são considerados grupo de risco justamente por questões imunológicas, assim dizer, né? Por quê? Eles já possuem condições para possíveis agravamentos, assim dizer, da COVID, né? Como o Everton falou, a gente tem os casos leves, moderados e graves, né? Então, essas pessoas, elas têm uma pretensão maior de desenvolverem casos moderados a graves, assim dizer. Então, por isso que elas são consideradas grupos de risco, né? Justamente por essa pretensão maior, assim dizer, né? Então, por isso que elas, normalmente não, né? Por isso que elas estão aí à frente aí dos grupos prioritários de vacinação, justamente por essas questões, né? E abaixo, aí a gente também colocou, né, que também são grupos de interesse para a saúde pública, né, merecendo atenção especial devido à vulnerabilidade, que é a população indígena, a população carcerária e residentes em instituições de longa permanência, né. O governo, ele está colocando, o governo coloca, né, esses grupos, assim, merecendo uma atenção especial, justamente porque muitas vezes eles possuem uma vulnerabilidade maior, ou um risco de contágio, assim, maior, ou caso sejam contaminados, né, talvez a assistência que eles possam obter, assim dizer, não seja a mesma assistência, assim, da gente que está na cidade, assim, a gente tinha um posto de saúde aqui do lado, então por isso que o governo, ele coloca uma atenção maior para esses grupos, né, justamente porque muitas vezes, seja por questões de distância, localidade, questões de aglomeração, né, como as pessoas privadas de liberdade. Então, o governo coloca essas pessoas também merecendo uma atenção especial, assim, né, no caso. Então, esses são os de cima são os grupos de risco, e os de baixo são aquelas pessoas que merecem uma atenção devido à vulnerabilidade, assim dizer, né. Então, gente, tudo isso que a gente falou, assim dizer, assim, sobre a Covid-19, é muito recente, no caso, né, e é muito importante. Então, a gente falou muitas questões, assim, a gente começou falando sobre o vírus, né, questões morfológicas, e a gente passou também para questões como vacinação e tudo. E é muito importante a gente saber de tudo isso, né? É muito importante a gente saber sobre o vírus, sobre as características do vírus, justamente para a gente saber o que está acontecendo com o nosso corpo, né? E o que está acontecendo com o nosso corpo a ponto da gente tomar todas essas medidas preventivas, a ponto da gente vacinar, no caso, né? Então, é muito importante a gente ficar atento a todas essas questões, assim, passadas no slide, né? Justamente por uma questão de saúde pública, né? Por causa que a gente tem que cuidar da gente, mas a gente também tem que cuidar do próximo, assim dizer, né? O cuidado, ele é muito importante. O Gabs e Everton, agradecer assim, imensamente vocês pela sua explicação, desde o que é vírus. Tem muita coisa, gente, que eu aprendi que eu não sabia, não, viu? Gente do céu, tô chocada. Vamos começar com as perguntas? Aí, o Gabs, Oi. O pessoal me zoando aqui do meu leite. Tá? Começar com as perguntas que eu já te passei, né, que foram enviadas previamente, e eu vou colher aqui algumas perguntas que já tem no chat também. Aí, quem quiser fazer pergunta depois que os meninos falaram, pode falar, Wander. Eu queria furar a fila aí. Pode furar a fila. Se apresente aí, né, e pode perguntar. Fica à vontade. Ô Gabriel e Everton, vocês falaram da vacina, né, e teve uma polêmica tão grande em relação à vacina esse ano inteiro, né, que foi até cansativa, né? Uhum. Eu queria perguntar para vocês até que ponto essa vacina é eficiente se há uma mutação do vírus, ou seja, eu tomo a vacina hoje, esse vírus está mudando. Até que ponto eu vou ficar imune do vírus que vai mudar, ou seja, do outro vírus que já teve essa mutação. Essa vacina também vai ajudar a prevenir o futuro vírus que vai mutando? Posso responder? Sim. Então, Wander, as vacinas atualmente presentes, assim, no caso, elas funcionam de forma a prevenir, sim, os possíveis agravamentos, assim, no caso, né? Tem as vacinas, igual o Everton falou, cada vacina tem uma porcentagem de eficácia, né? Porém,
Já aquela porcentagem de não eficácia, ela vai diminuir os sintomas graves. Então, se você tomar vacina, significa que ela vai ter uma porcentagem de eficácia para você não ter os sintomas, ou ela vai contribuir fazendo com que a pessoa não tenha sintomas graves, fazendo com que ela não precise ser hospitalizada, no caso, né? E isso é falando um pouquinho dessa parte, né? Falando sobre a eficiência, assim dizer. Já a parte das mutações é uma parte diferente. Foi mostrado, assim, que a vacina da Coronavac, ela possui eficiência também para outras variantes do coronavírus, assim dizer, né? Que, igual eu falei, o vírus está sofrendo mutação o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está sofrendo. Porém, algumas vacinas, elas possuem eficiência para esse tipo de mutação também, no caso, né? Porém, tem uma outra questão. O vírus, ele sofre tanta mutação, mas ele sofre tanta mutação que eu li um texto outro dia que fala que vai chegar um momento que a nossa atual vacina, ela realmente não vai ter eficiência, porque o vírus vai sofrer muita mutação. Por isso que a vacina contra esse coronavírus, ela vai ter que entrar no calendário anual de vacinação. Então, não vai ser só vacinar e tchau. Ela vai ter que entrar no calendário anual de vacinação, igual o H1N1, que é a gripe. No caso, a gente não toma vacina anual para isso e tudo mais. Então, a vacina contra o corona, ela também vai ter que entrar no calendário anual de vacinação, né? Vai ter que entrar no plano nacional de vacinação do governo, assim dizer. Justamente por essa questão da mutação, que o vírus da gripe sofre muita mutação. Ele está sofrendo mutação o tempo inteiro. Então, por isso, dessa questão da gente ter que vacinar todo ano para o vírus da gripe. Então, o coronavírus vai entrar também no calendário anual. Entendeu? Justamente por essa questão da mutação. Ô, Gabs e Everton, eu acredito também, eu estou falando assim na minha leiguice aqui, vocês me corrijam se eu estiver errada, nessa pergunta do Wander. Por isso que é muito importante que todo mundo vacine o mais rápido possível, para se prevenir, né, das variantes que nós temos atualmente, porque se demorar muito para vacinar, tipo assim, demorar 2 anos para vacinar a população, aí que sim perde, né, pode perder o efeito, né? Mas também isso que você falou, né, Wander, dessa preocupação de perder o efeito, né? Aí ficou claro a sua para você? Sim. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Acho que é uma pergunta muito importante, porque essa do Wander, porque ele está passando no jornal que as pessoas estão deixando de tomar a segunda dose, né? Ou então que eu até compartilhei com os professores, o Unicef fez uma pesquisa e 46% dos adolescentes e jovens não estão acreditando na vacina, talvez muito por essa dúvida também, né? Então, é muito importante essa pergunta. A fake news também atrapalha muito, né, Isso, Gabriel? atrapalha demais. Só para acrescentar o que o Gabriel falou ali sobre a vacina da gripe, por exemplo, todo ano ela passa por uma atualização. Então, a vacina que a gente vai tomar esse ano já não é a mesma vacina que a gente tomou no ano passado. Ela sofre atualizações, porque a gripe ela é mais prevalente nos períodos de inverno, né? Por isso que ela é feita no início de abril, para evitar que durante os meses de inverno ocorra uma nova pandemia ou uma epidemia, né, que é mais local, no caso, epidemia de gripe, né? E para isso ele é utilizado as cepas do inverno, no caso do outro hemisfério, com esses novos vírus que foram desenvolvidos para evitar que a gente já tenha essa nova gripe. E que nem o Gabriel falou, acredito que a vacina do coronavírus vai acontecer a mesma coisa e provavelmente vai entrar no calendário vacinal para ser feita ou junto ou separada, mas de qualquer forma feita anualmente também, com atualizações a cada ano, né? Ótimo, gente. Agora eu vou, antes de eu passar para as perguntas, que até que os meninos já têm, tem um comentário aqui da Joana no chat que ela é muito importante, né, a ver com essa questão da automedicação que o Gabriel e o Everton falaram. A Joana falou assim, minha mãe tomou muitos antibióticos sem recomendação médica, e hoje ela é resistente a vários tipos de antibiótico, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Joana? Na verdade, ela se automedicou por muito tempo. Ela é da área da saúde também. Então, acho que ela tinha mais acesso. E até hoje ela é um tanto... Ela gosta de se automedicar. E eu me lembro que eu era menina, então não vou saber os números. Mas, por exemplo, ela teve uma amidalite. Se existiam 30 antibióticos no mercado, ela era resistente a 27, por exemplo.
né? Aí ela ficou internada até descobrir qual que funcionaria. É triste, né? Porque chega num ponto que o paciente tem infecção e você está tentando de tudo para tratar esse paciente e já os antibióticos que a gente tem disponível já não funciona mais. Aí, às vezes, uma coisa que podia tratar ambulatorialmente, que nem eu falei, é preciso internamento para fazer antibiótico endovenoso, que só faz dentro da veia ou da artéria, né? Mas é preciso ser feito internamento para fazer o antibiótico e às vezes nem chega nem ter um antibiótico que consiga tratar de fato essa infecção, né? Foi isso Gente, mesmo que aconteceu. não tomem remédio, gente. Não tomem remédio. Então, vamos fazer aqui algumas perguntas. Então, tem uma pessoa que fez várias perguntas e a gente gostou muito dessa pessoa. Então, falou assim, ó, os 2 estágios da vacina são totalmente 100% seguros? Na verdade, que nem eu falei, não existe. A vacina ela tem uma segurança muito grande, né? Porque antes de ser aplicada, ela passa por uma série de testes, são feitos primeiro testes em laboratórios, teste de segurança, teste para ver se quando aplicar não vai ter nenhum tipo de reação, mas dizer que ela é 100% segura não tem como, mas ela tem um grande índice de segurança, até por causa de todas essas etapas de teste, senão ela nem seria aprovada, né? Porque é aquele negócio que eu falo, não tem como você aprovar uma coisa que vai trazer mais risco para a população do que benefício, né? Então, se não fosse segura, não teria nem sido permitido, não teria sido liberada, né? Ô, Ever, eu acho que é importante falar também que nenhuma vacina que a gente tem aí, nessa nossa cartela de vacinação, é 100%, né, eficaz. Isso, aham. Todas elas têm uma porcentagem, né, de segurança. Variando, né? A sarampo tem cada tipo de doença tem uma eficácia. Mas o importante no caso é que todo mundo vacinando, ela faz com que diminua a circulação dessas doenças, do vírus, e que nem o Vander, eu acho, né, tinha comentado ali anteriormente, se você vacina grande parte da população, aquele vírus ele para de circular e, consequentemente, a chance dele ter uma mutação que vá passando para todo mundo é menor, porque ele vai estar se replicando menos do que antes, né? Porque vai estar sendo evitada essa replicação dele. Uhum. Tem outro que falou assim, resolve o problema ou é mais paliativo? Feito na correria para procurar a cura depois com mais calma? Então, é igual a questão que eu falei da mutação, né, gente? Resolve o problema daquele tipo de vírus, no caso, né? Mas aqui é igual o comentário da Raquel depois, né, que ela acrescentou e tal, falando que daqui 2 anos talvez tenha uma nova variante que não faça efeito, né? Então, retomando essa questão, né, vai entrar no calendário anual de vacinação, né? Então, resolve o problema, mas aí vai ter que continuar resolvendo o problema, entendeu? Não é uma coisa que vai resolver uma vez e parar, vai ter que continuar resolvendo o problema. Ela não é cura, né? Ela é prevenção. Não é previne que você tenha doença. A cura, no caso, é quando você teve a doença, que vai fazer alguma coisa para curar aquela doença. O COVID, na verdade, assim como todas as gripes, a gente chama de autolimitada. Ela geralmente melhora sozinha. Então, a gente dá meios para o seu organismo combater essa doença e evita que você piore. Mas uma medicação específica que dê e fale, essa medicação resolve, ou eu vou te dar essa vacina que vai te curar, vacina não cura, né? Vacina previne. Mas medicações, não tem uma medicação que cure, de fato, Covid, né? Entendi. Aqui tem uma pergunta aqui no chat, vou mesclando o chat com as perguntas que foram feitas no formulário. Viu? No chat, o professor Kleber, ele perguntou o seguinte, como distinguir os efeitos colaterais da vacina com sintomas de uma possível contaminação pelo Covid? Os efeitos colaterais, eles costumam aparecer nos primeiros dias, logo após você vacinou. Então, no máximo de 24 a 48 horas. Passou desse período, já não é mais considerado como reação vacinal, que daí já é um tempo muito longo da vacina. Ótimo. Aqui está falando, esse aqui acho que é mais para a prefeitura do que o processo. Ela pergunta, onde estão os hospitais de campanha prometidos pela prefeitura? Essa daí é para o Calil, mas eu tinha lido um pouquinho sobre isso no caso, né? Ele deu um pronunciamento. Não, gente, eu não estou aqui para defender político nenhum, tá bom?
mas eu li alguns pronunciamentos dele também sobre isso, no caso, né? Ele ia abrir alguns hospitais de campanha, justamente para gerar mais leitos e tal, para atender pessoas de Covid. Porém, no pronunciamento dele, não é um pronunciamento pessoal, não tem cunho pessoal esse comentário, é um pronunciamento dele que eu li, no caso, na internet, que ele quis reforçar os atuais hospitais, assim, presentes, assim, né? No caso, reforçar os leitos e tal. Ele falou muito a questão do, eu sou, tipo assim, um exemplo, eu sou técnico de enfermagem e eu prestei concurso para a Prefeitura de Belo Horizonte. Porém, ele abriu algumas vagas, assim dizer, e nem todas as vagas foram ocupadas, acredita? Essas vagas para atendimento em saúde, assim dizer, né, para prestar atendimento em saúde. Então, o pronunciamento dele foi que ele não abriu esses hospitais de campanha, justamente porque não ia ter gente para trabalhar, acredita? Tipo assim, tem mão de obra no mercado, tem mão de obra, mas não tem mão de obra qualificada, assim, para atender o Covid, assim dizer. Saiba atender o Covid. Então, tem os técnicos, mas não tem mão de obra específica, porque é uma doença muito recente. Tem essa questão, e também a questão do mão de obra interessada. Tem muita gente com medo também do Covid, então eles acabaram não abrindo, né? Além disso, tem mais um ponto, que mesmo os hospitais e os leitos que já estão abertos, está tendo falta de medicação, está tendo falta de oxigênio. Então, claro que o povo pensar no tem mais vagas, é melhor, ok, mas também não adianta abrir vagas se você não vai ter remédio para fazer, se você não vai ter a medicação para, se por acaso precisar entubar o paciente, porque não vai ter disponível. Inclusive, passou no Fantástico, se eu não me engano, uma matéria, que em Belo Horizonte os estoques estavam em torno de 3 a 4 dias de medicações para intubação, oxigênio, eu acho que estava começando a entrar em falta também, que já havia sido a compra, mas se não chegasse essas medicações, em questão de dias entraria em colapso o sistema também por essa falta. Então é importante a gente entender, porque não é só ir lá abrir o hospital de campanha, né? Tem todo, né? Tem pessoal, tem insumos e tudo. A Adriana está com a mão levantada, você quer perguntar, Adriana? Ou foi sem querer aí que a mãozinha levantou? Eu acho que foi sem querer. A professora Júnia também levantou a mão. Você quer falar, professora? Sem querer, desculpe. Só para acrescentar, Raquel, que a gente não está defendendo político nenhum, tá? Que a gente é importante, não. Eles só estão repassando o que foi. A professora Ângela, que é professora de biologia, ela fez alguns comentários também interessantes aqui a respeito da vacinação de rebanho, que eles falam, né, que é vacinar todo mundo, né? São Paulo já está preocupado com a terceira onda, né? Ela falou também que a questão tem a ver com os salários, né, e os riscos também, né? Os baixos salários, né, que pagam para os técnicos de enfermagem. Raquel, eu conheço muita gente que o salário do técnico, está até uma campanha agora de campanha salarial, para valorização. O técnico, ele sabe, o Gabriel sabe, o técnico trabalha muito, o salário é muito baixo em relação. Aí teve a campanha e muitos não quiseram, porque são pais de família, gente mais velhos, então eu conheço muita gente que tem gente que formou, que escolheu, né, não trabalhar, esperar, e tem gente que está na lida e muito cansaço, né? É uma tarefa árdua. E os hospitais de campanha, eles, no início, eu estava na Federal ano passado, era uma campanha mais da Polícia Militar. Então, chamaram a Federal, os próprios professores da Federal não quiseram entrar, maior confusão, e foi enrolando, porque esse hospital de campanha, na verdade, ele seria tipo uma enfermaria, mas uma enfermaria que você não tinha oxigenação, não tinha nada. Ele só tinha uma enfermaria grande, aí por isso que não foi adiante. O Calil, ele não era muito... Tinha uma confusão entre Estado e Prefeitura. Entendi. Aqui está tendo... o professor Kleber quer falar também. Eu só ler uma pergunta aqui do Lidelson, professor Kleber, depois eu te chamo. O Lidelson falou, fora o dinheiro que é embolsado, né? Reforçar hospitais é mais barato que construir outros, né? Aí ele falou que na rede particular não falta insumos, A gente até
perguntou assim da questão social, porque realmente na pandemia o agravamento da desigualdade econômica e social foi muito escancarado, né? A gente vê aí, por exemplo, artistas que estão tendo tratamentos que não é de acesso, né, a todo mundo, né? Infelizmente, esse país nosso é muito desigual. Professor Kleber, você quer perguntar no microfone ou você quer escrever no chat? O microfone mesmo. Eu vou explicar minha pergunta. Eu perguntei essa pergunta anterior aí, o seguinte sistema. Vamos supor uma pessoa, uma hipotética. Ela se contamina. Ela está assintomática. Né? Ela está no período de quarentena. Nesse período de quarentena, suponhamos que ela tem direito à vacina, tomou a vacina. Tá? A vacina tem um período que ela vai demorar para atuação. Não é? A pessoa já está contaminada antes de tomar. Ela desenvolve os sintomas dentro desse período. Entendeu? Como que eu vou distinguir o que é o efeito colateral da vacinação, que parece que são semelhantes, né, com os sintomas da própria doença? Essa é a minha dúvida. Que nem eu falei ali então, Kleber, digamos que foi um assintomático, né, que teve e desenvolveu. A reação vacinal, ela ocorre de 24 a 48 horas e ela desaparece os sintomas. Você não persiste com os sintomas. Você não vai ficar lá uns 14 dias com sintomas. Agora, se os sintomas que você desenvolveu foi referente a uma contaminação prévia, por exemplo, que nem o senhor falou, já tinha contaminado pela doença, estava assintomático. E esses sintomas, tomou a vacina, e os sintomas que começou a desenvolver foi referente ao COVID que você estava contaminado, os sintomas vão durar por um período maior. Eles não vão cessar em 24 a 48 horas, que nem é o comum das reações vacinais. Obrigado. Aqui tem uma pergunta aqui, olha. Sou separada e meu filho faz visitas na casa do pai e da família dele. Mas eles não têm o mínimo de cuidado que deve ser tomado. Uso de máscara, álcool em gel, etc. É aconselhável deixar ele continuar indo? Então, o aconselhado é que essas pessoas usem máscara, né? Que a família do pai da criança, né? Use máscara, use álcool em gel, fique em isolamento social. O ideal é isso, no caso, né? Como essas pessoas elas não estão respeitando, né? Elas não estão tendo o mínimo de cuidado, eu acho que o mais coerente, assim dizer, é essa criança não frequentar, assim, a casa, né? Porque é possível, assim, que elas contaminem lá, né, nesse local, no caso, né? E a questão é que adolescente, criança, mas muitas vezes eles são assintomáticos, então pode ser que a criança se contamine, e por ela estar assintomática, assim, ela vai contaminar todo mundo, assim, da residência quando ela voltar, assim dizer, né? Então, o primeiro passo é fazer com que as pessoas da casa sigam as medidas preventivas, né? Caso ela não siga as medidas preventivas, é evitar aquele local mesmo, né? Porque não tem como, né? Não tem como mesmo. É um diálogo, né? É um diálogo. Isso do ponto de vista da questão de saúde, né? Aí tem a questão, não sei se o pai tem guarda, aí tem que ver como que funciona essa parte, que essa parte daí a judicial. Isso, a parte judicial, né? É uma pergunta muito delicada. Se ele tem direito a ter essas visitas do filho, aí a gente não sabe dizer como que funciona legalmente, né? Mas do ponto de vista de saúde, se eles não estão se cuidando, o certo seria orientar o cuidado. Se eles não passarem a se cuidar, o ideal seria evitar visitar esses lugares que estão expondo ao risco a criança, né? A criança e a família, no caso dela, que está se cuidando. Gente, as perguntas prévias, assim, no geral, foram respondidas. As perguntas do chat também. Deixa eu parar aqui eu vou deixar aqui mais alguns minutinhos. Eu não sei se o Everton e o Gabriel querem falar mais alguma coisa que eles acham que precisa, né, ser reforçada. Eu queria, né, já deixar aí previamente meu agradecimento pela disponibilidade, pelo tempo, né? Agradecimento a Joana pela preparação também desse
desse momento, aos meninos que não estão nem em BH e se disponibilizaram para estar aqui com a gente, e todo mundo que participou, né, mandando perguntas antes, quem perguntou aqui agora também. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para a gente poder finalizando, né, o nosso bate-papo. Eu quero, Raquel. Pode falar, Islene. Eu gostaria de saber se uma pessoa é internada e ela é tratada lá no hospital e ela não está dentro da faixa etária de vacinação. Quando ela sai, é liberado para ela a vacinação e ela continua correndo algum risco? Não, a vacinação para ela, no caso, só vai ser liberada quando ela voltar, quando chegar na faixa etária, no grupo que ela pertence, né? Mesmo que o paciente já teve internamento, precisou ir para CT e tudo, a não ser que ele tenha desenvolvido nesse internamento alguma doença respiratória ou alguma coisa que coloque ele num desses grupos de risco mais à frente, não é passado na frente na fila de vacinação. Boa pergunta. Boa pergunta. A gente tem que ficar atento, viu, gente? Conscientização nossa enquanto escola, enquanto educadores, a vacina. Vacina-se, vacina sim. Vacina, eu sei que ela saiu muito rápido, a gente compara, né? Ah, mas foi muito rápido. Antigamente demorava não sei quantos anos, mas a vida hoje em dia está sendo tudo muito rápido, né? Hoje em dia a gente tem coisas que a gente não tinha 10 anos atrás. A gente pode ficar aqui o resto da noite só citando coisas que surgiram nos últimos 2 anos, né? Então, existiu uma pesquisa muito séria, não é só no nosso país, mas são vários países do mundo. Se não fosse sério, né, como o Everton falou, existe todo um protocolo incansavelmente estudado e pesquisado para liberar essas vacinas, né? Então, é muito importante que vocês... que é a prevenção, não é a cura. Acho que o Everton deixou isso muito claro, acho que é muito importante isso, né? Que quer dizer que eu estou curado, que eu tomei a vacina, porque a gente já tem pessoas aqui que já estão no grupo, né, de vacinação, posso já ficar sem máscara, eu posso, não é assim, né? Mas você já vai estar mais protegido também. Então, esse momento é um momento de conscientização, é um momento de vocês conversarem com a família de vocês. A gente sabe que tem muita gente entre nós que não acredita na vacina, ou que não quer vacinar, ou que acredita nessa medicação que não faz efeito e que, infelizmente, está trazendo outras doenças graves, né? Por conta de medicações erradas. Então, a gente espera que vocês, assim... saiam daqui de uma maneira assim, mais esclarecidos, que a gente está disponível, né? Tanto eu quanto a supervisora, como todos os professores da equipe são disponíveis também para estar esclarecendo mais dúvidas e conversando mais sobre isso, né? Queria muito agradecer a vocês dois, assim, e que isso passe logo. A gente está louco para essa pandemia acabar. Melhor. Que passe logo e que a gente possa voltar para a escola. Quando a gente voltar na escola, eu vou convidar vocês para ir lá na escola. Eu vou. Ver o pessoal de perto, assim, para a gente poder tirar mais dúvidas, e que a gente fala de coisas, de melhores coisas na área da saúde. A gente tem tanta coisa boa para falar da saúde, né? Não necessariamente doença, não necessariamente vírus que viram pandemia, né? Então, vocês podem ter certeza que a escola está de portas abertas. E eu agradeço muito, todos nós agradecemos muito por vocês aceitarem o convite, por ter preparado com tanto carinho, assim. Só para acrescentar ali, Raquel, do que você falou, a vacina também, ela foi rápida, assim, nesse sentido, porque como houve uma pandemia que estava afetando o mundo inteiro, os olhos de todo mundo e os estudos voltaram todos para isso. Isso. Então, foram cientistas do mundo inteiro pesquisando formas de prevenir essa doença, né, uma vacina que seja efetiva para diminuir o contágio, diminuir a transmissão, mas foi uma população grande de cientistas focado naquilo, entendeu? É outro dos motivos que foi tão rápido o desenvolvimento dessa vacina. Uma coisa importante que você falou, assim, além de todo mundo assim, com foco, foi investido bilhões de reais, porque, gente, dinheiro vai
vai impulsionando, né, a pesquisa. Aham. Nosso país, por exemplo, está cada vez investindo menos na pesquisa, mas dinheiro impulsiona, porque precisa de dinheiro para fazer pesquisa, precisa de muito dinheiro para fazer pesquisa. Então, os países também se uniram nisso, então por isso que saiu mais rápido. Boa lembrança, Everton. Gente, então é isso. Eu agradeço a presença de todo mundo. Eu falei lá no grupo do WhatsApp que quem quisesse pode falar, Gabs. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que Só ele para tá com a mão saber. erguida, ele dança. Alguém tá com a mão erguida, eu acho que é a Júnia, Raquel. Acho que é o Lidelson. Acho que a Júnia e a Adriana, eu acho que elas estão. A Júnia tá sem querer, que ela falou, e a Adriana também falou que tá sem querer. A Joana colocou agradecendo, falou que o filho dela do 7º ano acompanhou também. Oh, que legal. ele aprendeu muito. A Marta falou que a palestra foi muito boa. A Zilene agradeceu muito também, muito bom. A Ângela também falou que era muito bom, foi muito. O Kleber falou que foi muito esclarecedor, o Marilu falou que foi muito bom. Então, todo mundo está agradecendo muito aqui no chat. E realmente foi muito bom. Teve muita coisa que eu aprendi. Estão agradecendo pelo carinho. Eu adoro vocês. Oi, Silene, não escutei. É a Elza que está falando. Oi, Elza, pode falar. Eu aprendi muita coisa. Que bom, Elza, que bom. Ô, Elza, mal lhe pergunto, fazer uma pergunta indiscreta. Pode? Pode. Você está com quantos anos? 53. Acho que quase está chegando na você, Elza. E quero ver se você vai mandar uma fotinha da você vacinando. Ô, Elza, mas pode deixar. Pode ficar tranquilo que você tem professor mais velho que você, viu? Muita coisa. Eu fiquei caladinha, Wander, mas fiquei esperando você manifestar, Wander. Eu sou bem mais velho que você. Pode ficar tranquilo, você tá novinho. Wander, você já tá na fila? Já tá chegando, sua vez? Não, 57. Estou chegando. Tá chegando também. Tem alguém aqui que já vacinou? Será? Alguém que já vacinou? Conhece pessoas que vacinaram? Minha mãe vacinou essa semana. Ai, que bom, João. Primeira dose da AstraZeneca, né? Da AstraZeneca? O problema dela só é que demora, né? Alguns meses para tomar a segunda dose. E ela teve algumas reaçõezinhas leves, mas graças a Deus já tá ótima. O problema é só ela achar que virou Mulher Maravilha com uma dose, né? Falta a segunda. Gente, não pode esquecer da segunda dose, que a gente tá mais acostumado com uma dose só. Esconde os remédios, Joana. Esconde os remédios perto dela. Esconde os remédios. Esconde os antibióticos. A Marilu falou que tá dando para a vacina chegar acima dos idosos acima de 40. A Luciane aí falou também que a irmã e sobrinha são técnicas, né, de enfermagem e foram vacinadas? Ô, Luciane, foram vacinadas, né, pelo que entendi. Já foram vacinadas, sim. Minha irmã também é da área da saúde, ela também foi vacinada, a mãe da Marilu também já foi vacinada. A gente acredita aí que... Desculpa, pode falar, Luciane. E a minha irmã, ela, na metade da primeira onda da pandemia, ela trabalha em 2 hospitais, né? Um é o Felício Roxo. Ela pegou de uma técnica lá, foram 8 pessoas na mesma ala do hospital. A minha irmã ficou muito, muito ruim e ela teve sequelas, né? Ela deu embolia pulmonar, que ela faz tratamento já há 8 meses, 9 meses, já que ela veio fazendo um tratamento muito rigoroso. Everton, você já vacinou também, né? Logo no comecinho, né? Eu tomei a AstraZeneca, né? Então, eu tomei só a primeira dose, a segunda é para ser agora na próxima semana. Na próxima semana, então daqui a pouco Só você já tá... Raquel, ainda, que nem eu falei sobre as vacinas anteriormente, ela evita com que você tenha, evita uma boa parte da população tenha doença, né? E evita com que 100% tenha formas graves da doença, né? Mas mesmo assim, você ainda, uma taxa da população mesmo vacinando, pode ter a doença como formas leves. Então, mesmo que você tome a vacina, é muito importante manter essas medidas, manter o uso de máscara, manter o uso de álcool gel, para evitar com que as outras pessoas do seu convívio que não foram vacinadas contraiam a doença por você e que acabem adoecendo ou piorando alguma coisa nesse sentido, tá?
Isso aí é porque a pessoa ela pode transmitir ainda, é isso, Everton? Porque ele pode ter a doença ainda, como formas leves, mas pode ter, né? Então pode acabar transmitindo ainda. Por isso que é importante que todo mundo vacine, né? Quando chegar a sua vez, sua oportunidade, vacine, né? Entendi. Aqui o pessoal está falando aqui que teve reação, a Júlia contando. Aquela tecnologia de vacinação de rebanho, que eles costumam falar, essa vacinação de rebanho é mais ou menos em torno de 80%, é quando a maioria já está vacinado, aí essa proposta é bem menor. Isso, porque daí, vacinando a maior parte da população, que nem a gente tinha comentado anteriormente, a circulação do vírus, ela passa a diminuir e, consequentemente, diminuir essas mutações, e vacinando a maior parte da população, também diminui a sobrecarga do sistema de saúde, né? Porque daí vai diminuir o internamento, vai diminuir a necessidade de oxigênio, vai diminuir todos esses casos graves daí, no caso, né? Do jeito que a coisa está andando, você acha que esse ano consegue vacinar a maior parte da população? A gente tenta ser otimista, mas eu acho que está difícil, viu? Tá tramitando aí algumas leis também, né, para as empresas privadas poderem vacinar também, então, talvez, tá certo que é o primeiro país que tá colocando isso, né, em pauta, mas o país com uma dimensão continental talvez seja importante. Eu ia falar também que nós, professores, também estamos na fila aí das prioridades, né? Então a gente espera, né, que a gente seja vacinado também, pelo menos até o meio do ano, também eu estou nessa esperança. Teve algumas falas aqui também no chat, assim, igual gente que falou que teve amiga que participou da pesquisa, né? Porque, igual o Everton falou, antes de liberar a vacina para todo mundo, é feito primeiro em alguns voluntários, né, Everton? A vacinação, para depois liberar para a população, né? Isso, são feitos, primeiro, tem todos os estudos no local que está sendo estudada a vacina, né? Depois, antes de ser introduzida no Brasil, de ser aprovada, né, pela Anvisa, no caso, ela é testada num grupo da população, e daí, se não tiver nenhuma reação, não tiver nada grave ou nada que impeça a vacina de ser liberada, aí sim ela é permitida. Sim, então o pessoal ainda está comentando aqui, né? Alguém tem mais uma dúvida para a gente poder encerrar, para a gente poder... a Marta levantou a mão para a gente poder finalizar o nosso momento, a gente está chegando no nosso horário aí, teto, né? Marta, você quer falar? Eu quero, é porque eu estou com uma dúvida, é porque a minha mãe tem alergia de pirona, iodo, ela, nossa, qualquer coisa que ela tomar, a alergia fica inchada, fica horrível. Então, ela tem 90 anos, ela não tomou vacina, ela falou assim, eu não sei se tem essa vacina. E foi que eu tenho dela, a gente fica preocupado. Ela tem alergia de quê? Porque cortou seu áudio, não, eu não escutei. Ô, Marta, seu áudio cortou e não deu para escutar. Ela é alérgica, a de pirona. Ah, tá. De pirona, né? Ela é alérgica de pirona. Aí, então, ela tem medo de ter alguma coisa da vacina. De pirona e iodo, ela é alérgica a essas coisas. E ele não sabe o que tem nessa vacina. Tomar, tem 90 anos. Ela tem que ver, então, no caso, Marta, se ela tem dúvida em relação ao se pode ou não tomar vacina, passar por um médico para ver quais são os componentes dessa vacina que ela vai tomar. Se ela não tiver alergia a nenhum tipo dos componentes dessa vacina, ela pode tomar a vacina normalmente, tá? Que nem eu falei, as vacinas, elas podem ter algum efeito adverso, como cansaço, febre, mas isso faz parte da reação, não quer dizer necessariamente que tem alergia, né? Uhum. É melhor esses detalhes, esses detalhes da própria doença, né, Gabriel? Isso, Isso, aí ela pode pesquisar junto com o médico, porque existem várias vacinas e cada vacina pode ter um tipo
É um tipo de alergia, porque talvez, assim, mais que ela tenha essa alergia à dipirona, se não tiver na composição de dipirona, ela pode tomar normalmente, entendeu? Raquel, eu gostaria que elas falassem um pouquinho Dipirona também e a iodo. questão... desculpa, eu interrompi a Marta aí. Marta, é importante ela ir no posto de saúde, assim, né, marcar uma consulta com um clínico de lá e ver qual que é a vacina que está aí no posto aí próximo de vocês e qual que é a composição dessa vacina. Mas, assim, ela tem 90 anos, ela é um grupo de risco, né, alto, então é importante, se der, para ela que tome a vacina, né? Mas se for só dipirona e iodo, também não tem contraindicação, tá? Não tem, né? né? Se for só esses dois. O Everton tá falando aqui, que o Everton é médico. Se for só dipirona e iodo, não tem nenhuma contraindicação. O Lidelso fez uma pergunta, mas o Kleber estava na frente. Pode falar, Kleber. Obrigada, gente. Nada, Marta. Raquel, gostaria que eles falassem um pouquinho da questão da trombose, que está relacionada a um pseudo-efeito colateral da AstraZeneca. Até que ponto isso é real, isso é perigoso? Esses efeitos que nem eu falei, a vacina, ela é testada, eles podem acontecer, mas o número que ocorre em relação à população que é vacinada, ele é muito pequeno, então não dá para contraindicar a vacina por 1 ou 2 casos que acabou acontecendo, entendeu? Mas que tem registrado, não é uma coisa que tem acontecido em larga escala. Até porque, senão, se tivesse acontecendo, trazendo esse problema para muitas pessoas, a vacina não continuaria e, com certeza, ela seria tirada de mercado. Uhum. Mas isso não é só a vacina, né, Gabriel? É qualquer medicamento, né? Sim, todos os medicamentos, que nem todo medicamento, assim como vacina, também, antes de ser liberada, passado por uma série de estudos e testes para ver se ele tem segurança para a população estar tomando. Uhum. Tem uma pergunta aqui, o Lidelso perguntou que por que quase todos brigam por causa da cloroquina e ivermectina. O que acontece é que nem eu falei, o COVID ele é um tipo de gripe, né? Então, as gripes, elas são autolimitadas. Ou você piora, que precisa de um internamento hospitalar, ou você melhora simplesmente porque você ia melhorar de qualquer forma, né? Quando acontece de você tomar essa medicação e tomou e melhorou, não melhorou porque você tomou essa medicação. Você melhorou porque se não tivesse tomado, você ia melhorar de qualquer forma. É a mesma coisa que, por exemplo, um paciente que tomou café, falei, tomei um chá de camomila porque eu tive Covid e melhorei do Covid. Então, toma um chá de camomila que vai ser bom para você. Não melhorou por causa do chá, isso foi uma coincidência, né? Melhorou porque você melhoraria fazendo uso de só medicação sintomática. Mas a medicação, que nem eu falei, não tem nenhum estudo que comprove que essas medicações têm uma melhora, que você vai ter uma melhora porque você tomou essas medicações para tratar Covid. Uhum. E outra coisa, Lidelson, as pessoas, como o Everton já falou também na explicação, estão adoecendo por causa de tomar um remédio que não precisa, entendeu? E algumas chegando até a óbito, comprovadamente, porque tomava um remédio que ela não precisava. E isso é sério. E outra coisa também que tem que ser levado em consideração, muita gente que defende a cloroquina e ivermectina diz que já são usados comumente, que não tem problema. O problema é que é o seguinte, a ivermectina, que é um medicamento basicamente para vermífugo, para piolho, e a cloroquina, eles são usados em condições específicas e posologia específica, né? Então, a posologia que está usando aí para conter o corona é muito alterada também. Né? Então, você usa ivermectina uma vez por semana para tratar um piolho, por exemplo. E a cloroquina também, dentro daquela posologia, dá malária. Né? Então, aí tem que levar isso em consideração também. Quanto está se tomando para combater, fazer um pseudo-combate da Covid? A dosagem é alterada. E esses são medicamentos tóxicos. Eles são seguros para aquilo que eles foram desenvolvidos. E na posologia correta, não é isso? Isso.
Exatamente. A Marilu tá aqui com a amiga dela, tomava cloroquina por causa de um outro problema de saúde e pegou Covid. Então, você vê que a cloroquina não é eficaz, né? Verdade. Ô, gente, realmente agora nós vamos ter que finalizar. Eu sei que está muito bom. São muitas dúvidas, é algo que a gente está vivendo, a gente está dentro desse problema, né? A medicina e a enfermagem teve que se atualizar assim, ao mesmo momento que tudo foi acontecendo, né? Os profissionais de saúde assim foram os profissionais de destaques desse momento, né? Vocês estão de parabéns de estar nessa área, de se dedicarem. Fico lisonjeada de ser amiga de vocês, assim, de acompanhar, né, o trabalho de vocês. Agradeço a participação de todo mundo, de verdade, mas infelizmente nós já vamos ter que terminar, e por causa do tempo mesmo, né, que a gente já tinha programado, e quem sabe, né, depois a gente volta, mas espero que a maioria das dúvidas tenha sido sanadas, e quem sabe se daqui para frente a gente possa vacinar mais pessoas enfim, acabar logo a pandemia, ou se tiver mais dúvidas, a gente seleciona aqui, eles dão um jeito de mandar para os meninos, eles respondem também, né? E eu mando para vocês. Beleza. Gente, muito obrigada. Vocês querem falar alguma coisa? Obrigado por ter convidado a gente, tá bom? Foi um prazer. E quem tiver qualquer colocação, dúvida, pode passar para a Raquel e passar para a gente, tá bom? A gente pode fazer essa pontezinha aí. Isso. Agradecer, então, pela oportunidade dessa conversa, né, de estar passando essas informações, esclarecendo vocês, e transmitir, que vocês transmitam esse conhecimento, né, para as pessoas que vocês conhecem. Quando tiverem a possibilidade de vacinar, vacine, porque é só dessa forma que a gente vai diminuir essa transmissão desenfreada desse vírus, né? E se tiverem algum problema, procurem um médico, não façam uso de medicação sem prescrição médica, que isso tem uma série de riscos e uma série de problemas que podem trazer para vocês. Mas é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Gabriel e Everton, muito bom. Muito bom, gente. Muito Tchau, bom. pessoal. Tchau, pessoal. Vou parar de gravar. Tchau. Boa noite.